O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai sentando. Coloque a mão sobre o teu coração, meu filho. E peça ao Espírito Santo de Deus que venha sobre você neste momento e prepare a terra do teu coração para que ela possa dar frutos, para que o Senhor venha tirar de nós o orgulho, a dureza, a inflexibilidade. Vem, Jesus, e entra neste campo, neste terreno que é o nosso coração, para fazer a tua vontade. Faz com que a fraternidade de São João Paulo II possa dar frutos em abundância para a igreja, Jesus. Pode dar frutos, o grão da minha vida. Ao céu, com louvor, e servirá pela oferta do meu coração, de tudo que sou, de tudo que sou. Minha vida será terra pronta. Minha vida será terra pronta. Levanta tuas mãos, quero ouvir você. Minha vida será terra pronta, apoiado em tuas promessas. Quero ser fiel. Diga para Jesus: quero ser fiel. Pode ser mais forte. Minha vida será terra pronta para colher tua vontade, apoiado em tuas promessas, apoiado em tuas
promessas. Quero ser fiel a Ti. Fiel a Ti. Meus filhos, hoje nós temos a relíquia de São Pio de Pietrelcina, um pedaço do seu hábito, e também o que nós chamamos relíquia do Monte Galgano, na Itália. É uma pedrinha desse monte onde por 3 vezes o arcanjo Miguel apareceu. Eu estive lá nesse santuário. Veja, hoje eu quero falar um pouco sobre este baluarte nosso, sobre São Pio de Pietrelcina. A gente só cresce quando a gente conhece. A gente só cresce quando a gente se espelha nos santos. Se espelhar em mim não é bom, porque eu sou falho. Mas nós devemos nos espelhar naqueles que já receberam o céu e que são modelo para nós. Veja, São Pio de Pietrelcina foi reconhecido pela igreja como santo. Isso significa para nós que nós podemos nos espelhar nele, porque o caminho de santidade, o caminho do seguimento de Jesus que ele passou, deu certo, ele alcançou o reino dos céus. Foi um homem que nasceu em 1887, no sul da Itália. Quando foi batizado, foi dado o nome de Francisco para ele. Interessante a vocação, o que é. Desde pequenininho, São Pio, Francisco, já era muito devoto das coisas da igreja. Gostava muito de rezar, gostava muito de fazer a vontade de Deus. E tinha um amor muito grande por Jesus e por Nossa Senhora. Incrível, um amor, uma amizade grande com Jesus, com Maria, e depois ele começou uma grande amizade com seu anjo da guarda. Talvez de todos os santos, São Pio foi o santo que mais teve amizade com o seu anjo da guarda. Às vezes ele chegava até mesmo a brigar com o anjo da guarda. Uma certa noite ele teve um ataque demoníaco e o demônio apareceu para ele de uma maneira muito raivosa, e ele ficou apavorado com aquele ataque, e ele começou a chamar pelo anjo da guarda dele. O anjo da guarda dele não vinha, e a hora que o anjo da guarda dele começou, apareceu, conta o Padre Pio que ele começou a voar em volta do lugar onde ele estava, cantando hinos a Deus. E aí o Padre Pio estava bravo nesse momento, brigando com o anjo da guarda dele. Por que ele tinha demorado tanto para chegar e socorrê-lo? E não quis falar com o anjo da guarda dele porque ele demorou, não é? Então a intimidade que São Pio tinha com o anjo da guarda é algo impressionante, impressionante mesmo, porque para ele o anjo da guarda era o seu grande amigo, defensor daqueles momentos difíceis que ele passava. Ele entrou para o seminário com 15 anos de idade. Tinha uma saúde muito frágil. Foi ordenado em 1910. Depois de ordenado, passou um sofrimento terrível. Gente, imaginem. Eu fico pensando o quanto sofreu São Pio, porque assim, poxa, quando eu fui ordenado padre, tudo o que eu mais queria fazer era servir a igreja. Era celebrar a missa, atender confissões. E ele, por conta de uma tuberculose, tem que voltar para casa da mãe e fica por 6 anos lá. Sofrimento. É como se você tivesse casado e você não pudesse viver com a tua esposa. Casar-se e tivesse que ficar distante. Que sofrimento. Muito bem. Ele aguentou firme, porque ele tinha amizade com Nosso Senhor e com a Virgem Maria, os quais apareceram para ele em 1910. E neste momento, após a sua ordenação, Nosso Senhor concedeu a ele, porque o desejo de São Pio era amar tanto Jesus, tanto Nosso Senhor,
que eles dois pudessem ser um. Então Jesus concedeu a ele a graça de que ele pudesse ter os santos estigmas. Ele teve as marcas da paixão de Nosso Senhor, que sangravam quando ele ia celebrar a missa, e que não conseguia se estancar muitas vezes o sangue, tinha que se trocar constantemente as ataduras e as luvas. Bom, meus amados, São Pio sofreu muito com isso, porque era algo muito grande para ele. Ele não queria, e ele pediu para Jesus que tirasse. Por um tempo Nosso Senhor tirou, mas depois quis Deus que voltasse novamente os estigmas. Muito bem, São Pio volta para a casa da mãe, fica lá 6 anos, e aí resolve voltar para o convento, e misteriosamente é curado. Vai para San Giovanni Rotondo, e depois passa o resto da sua vida naquele lugar. Praticamente nunca saiu de lá, nunca. Os relatos que se tem de outros lugares onde São Pio esteve eram bilocações. Por exemplo, um piloto americano na Segunda Guerra Mundial foi atingido por um caça japonês, e o rapaz pulou do avião e não conseguia, abrir o paraquedas, e quem aparece para ajudar ele nesse momento? São Pio de Pietrelcina. Misteriosamente aparece o Frei, e esse rapaz, ele se salva. E olha, gente, isso eu posso falar, sabe por quê? Eu estive no lugar onde a família, em honra a São Pio de Pietrelcina, construiu na Filadélfia um santuário, que eu já estive por 4 ou 5 vezes lá, que é uma réplica do santuário que tem na Itália, onde há uma relíquia da luva, uma das luvas de São Pio de Pietrelcina. Então eu sei que isso é verdade, que esse milagre aconteceu, porque eu conheci pessoas ligadas à família naquele lugar. Eu estive lá, o irmão José esteve comigo também lá, a Noemi, que é da nossa paróquia, também esteve comigo neste santuário. Mas inúmeros outros milagres que eu não vou ficar falando aqui, porque são muitos. Se demonstrava ele já um homem de uma fé que fugia da normalidade, sobrenatural. Estão entendendo? Existem coisas que são naturais, mas com São Pio acontecia aquilo que era sobrenatural, além do nosso entendimento. Muito bem, voltando para o convento, por conta da debilidade da sua saúde, ele entende que a sua missão qual é? Se unir a Jesus de tal forma que, se unindo a Ele no sofrimento das pessoas, atendendo confissões, direção espiritual, ele pudesse expiar os pecados da humanidade inteira. E assim ele o fez, por meio da confissão, por meio da direção espiritual e, sobretudo, por meio da oração. Uma das grandes devoções que São Pio tinha, era de São Miguel Arcanjo. Ele uma única vez esteve no Monte Galgano, onde eu falei para vocês que existe um santuário dedicado a São Miguel, Gente, uma vez que estive lá, fui em 2014, se eu não me engano, 2013. Cheguei lá, uma mulher colocada na frente da imagem de São Miguel, na frente do altar, começou a ter uma libertação demoníaca naquele lugar. Veja, Padre Pio, quando sabia que tinha pessoas que estavam, que tinham problema com libertação, mandava fazer peregrinação até lá, que ficava a 25 quilômetros da sua cidade, e às vezes a pessoa, quando voltava, já estava liberto somente pela peregrinação que fazia no Monte Galgano, Só que diversas vezes as pessoas diziam que viam Padre Pio lá no Monte Galgano, mas ele não estava, ele bilocava. As pessoas pediam auxílio dele e ele aparecia naquele lugar para ajudar aquelas pessoas em vida. Era extraordinário. Assim como ele amou tanto São Francisco de Assis,
E São Francisco de Assis tinha a missão de reconstruir a igreja. Assim, Padre Pio recebeu este desafio de reconstruir a igreja, mas não uma igreja física, de reconstruir a igreja que está no coração de cada homem. Essa igreja que é desfeita por conta dos pecados, por conta do orgulho, por conta da amargura, por conta dos combates que nós temos ao longo da nossa vida, que não são poucos. O demônio não dorme, sempre está nos tentando, através da prostituição, da promiscuidade, através das redes sociais, através da mentira, através do evangelho que tem sido dilacerado por falsos profetas que se levantam dia a dia no mundo inteiro. Já se levantava no tempo de São Pio e continua se levantando. E qual foi o desejo dele? Ele disse: olha, eu vou reconstruir a igreja através da confissão, através da oração e através da direção espiritual e da obediência. Gente, nós precisamos olhar para a vida de São Pio para notar quantos sofrimentos ele passou. Olha para quem está do teu lado e diga assim: querido irmão, você precisa amadurecer. Você precisa aprender a passar pelo sofrimento. Porque a cruz é o caminho de todo cristão. Amém? Olha só, gente, nós fazemos parte de uma sociedade hoje que não consegue passar por nada. Nossos jovens não conseguem passar por uma dificuldade sequer. Quando começam a ser pressionados na escola porque precisa tirar uma nota melhor, já começa a ter transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outras coisas. Por quê? Porque nós colocamos nossos filhos numa bolha. Porque nós quisemos tirar todas as preocupações dos nossos filhos. E o que acontece? No menor sofrimento que eles passam, eles não conseguem passar por isso, porque eles não conseguem digerir, não é? Na psicologia, como chama isso, Sandra? Você não consegue dar sentido novo, né? Me fugiu a palavra que eu sempre uso. Você precisa dar sentido para o teu sofrimento. Sim, é verdade isso. Muito bem. O que acontece hoje é que você sempre joga o problema para o outro. Você sempre quer achar um raio, não é? Você sempre quer colocar a culpa em alguém. Você não assume aquilo que é tua fraqueza e você não cresce. Sofrimento faz a gente crescer. Desafio faz a gente crescer. Crise faz a gente crescer. Estão entendendo? E vejam, Padre Pio passou por inúmeras crises na sua vida. A primeira foi ter que, depois de ordenado, passar por uma enfermidade. Quantos passaram e estão passando por enfermidades ainda? A prova grande que é. Como é que ele conseguiu se sustentar nesse momento? Viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Como ele conseguiu passar por este momento? Quem lhe sustentou nesse momento? Certamente passou pela fome que assolou a Itália. Assolou. Quem segurou este homem neste momento? Certamente Nosso Senhor, a Virgem Maria e a Eucaristia. E assim ele foi se tornando forte. Vejam, meus filhos, no dia de São Pio hoje, quis a providência de Deus que o evangelho de hoje fosse de São Lucas. Estão conseguindo compreender a homilia do padre? Sim ou não? Está cansativa? Então presta atenção, não deixa o diabo tirar a atenção de você não. Quis Deus que na homilia de hoje, de São Lucas capítulo 9, viesse um trecho onde Herodes já tinha matado João Batista. E ele estava morrendo de medo porque o povo começava a falar de um tal Jesus. E começavam a dizer que João Batista tinha ressuscitado. E ele então tinha o desejo de conhecer quem era esse Jesus que realizava milagres. Olha só, o desejo de Herodes. Talvez não fosse num primeiro momento um desejo mau não. Porque ele gostava de João Batista. Ele matou porque foi influenciado pela sua esposa. Mas ele tinha respeito por João. Ele sabia que João era um homem de Deus.
e certamente tinha medo de Jesus por saber que Jesus era um homem de Deus. E aí o que acontece? Vejam, ele expressa: quem é esse de quem os homens falam? Gente, quantas pessoas neste mundo afora têm o desejo de conhecer Jesus? Como é que eles podem conhecer Jesus? Talvez em 1800, 1900, o início da década do ano 1900 ali, muitos, centenas, milhares e milhares conheceram Jesus através da face do Padre Pio, dos seus conselhos, da sua oração, do seu direcionamento. Mas hoje muitos conhecem Jesus através do Padre Ailton, mas muitos conhecem Jesus através da Jaine, muitos querem conhecer Jesus e muitos conhecerão Jesus através de você, porque você faz parte dessa igreja e como batizado você precisa ser no meio do mundo um outro Cristo. Hoje você vai receber a graça de ter o Espírito Santo presente no teu coração e você vai sair daqui diferente ao ponto de ser no meio do mundo outro Cristo. Outro Cristo. Já não brilhará mais a tua imagem, mas brilhará em ti a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, o conhecimento que Herodes queria era saber quem é. Ele queria conhecer mais, saber mais. Ele queria saber o que esse homem fazia. Talvez conhecimento que tantos amigos nossos têm e não tem quem explique para eles, não tem quem fale para eles. Amados, a Fraternidade São João Paulo II tem buscado no mundo mostrar Jesus para este mundo, através de nossas canções que têm chegado ao Brasil inteiro e fora do Brasil. Nós já temos 18 países onde a música Terra Seca já chegou. 18 países. De norte a sul, de leste a oeste deste Brasil, hoje se cantam as músicas da Fraternidade São João Paulo II. Hoje nós temos vocacionados em diversos lugares do nosso país. Alguns que têm a graça de vir morar em São Paulo para poder viver melhor este carisma, outros que estão acompanhando a gente em Minas Gerais, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Goiás, em diversos lugares, porque conheceram Jesus através da fraternidade. E neste ano que vem nós estaremos completando 10 anos de fundação. O tempo passou, quando o padre chegou aqui, nós completamos 5 anos. Se passou esse tempo, se passou, nós estamos indo para o 10º ano de fundação. Mas pode ter acontecido como na primeira leitura de hoje do profeta Ageu, que nesse tempo se semeou muito e se colheu muito pouco. Nós estamos passando por um período que é o tempo da poda, e é necessário que toda árvore que queira crescer passe pela poda. E eu dizia numa missa, que eu não me lembro se foi a de São Pio do ano passado ou se foi de 31 de janeiro deste ano, que a Fraternidade São João Paulo II iria passar por uma poda. Mal sabia eu o que eu estava falando, mas quis Deus profetizar através da minha voz. E esse ano nós passamos sim por podas. Passamos e estamos passando. Infelizmente a gente sofre, mas às vezes a poda é porque aquela folha, ela foi se deixando bichar, ela foi se deixando corroer, e chegou um momento que essa folha infelizmente secou e veio a cair, saiu do tronco, e a folha, para poder, o ramo, para poder permanecer verde, ele tem que estar ligado ao tronco. A seiva da videira, a seiva da árvore é a Eucaristia. Se nós não temos mais a Eucaristia, se nós não temos mais a Virgem Maria, nós somos um ramo seco, nós já não prestamos mais para nada. E para a árvore começar a crescer, é preciso tirar esses ramos secos para que ela possa vigorar com força, porque é o Espírito Santo quem dá força para que essa árvore possa vir a crescer. Não temos o que temer, faz parte da vida, da nossa vida cristã. Quantos estiveram com nosso Senhor e quantos saíram de perto de Jesus? Infelizmente Jesus teve um dos 12 que começou com ele,
que cuspiu no prato que ele comeu. Se nosso Senhor teve isso, como nós não vamos ter? Aqui nós viemos com humildade dizendo: somos pequenos, Senhor, somos falhos, Senhor, mas queremos fazer a Tua vontade. Se queres limpar, se queres podar, a obra é Tua, não é nossa. O Senhor pode tirar quantos forem, nem que a gente volte lá para 3, que a gente começou lá no início, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Se for Tua vontade, que a gente volte aos pés do sacrário para receber de Ti toda a orientação para a fraternidade, mas que nós não sejamos uma vírgula sequer, uma vírgula que não seja da Tua vontade. Nós queremos ser a Tua vontade. A fraternidade São João Paulo II não quer ser o Padre Ailton, não quer ser o irmão Samuel, não quer ser o irmão fulano, o irmão cicrano. A fraternidade São João Paulo II quer ser a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo no meio desta nação. Queremos Cristo. Queremos Cristo. Só isso. Como dizia Santa Teresa, queremos aquele que nos basta. Queremos aquele que nos basta. Queremos aquele que nos dá tudo. Gente, nessa vida todos nós vamos passar. A carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, diz: todos os dons passarão. Aqueles que pregam muito bem passarão. Os que cantam muito bem passarão. Todos os dons passarão. O único dom que permanece é sempre a caridade, é sempre o amor. Na fraternidade ninguém deve aparecer, só quem deve aparecer é Cristo. A frase de São João Batista, que ele cresça e eu diminua, não pode ser simplesmente uma frase bonita do Evangelho, deve ser encarnada na nossa vida. Mas eu quero profetizar agora. Segura essa que eu vou dizer para você. É verdade que nós estamos chegando a 10 anos de fundação. E é verdade que é bela a nossa obra. Ela não é feia, ela é bela. Sabe por quê? Porque a nossa obra é a igreja. E a igreja é sem ruga e sem mancha. Ela não pode ser uma obra feia. Ela é a esposa de Cristo. A fraternidade não é um gueto, não é uma seita. Ela é uma obra, um instituto da Igreja Católica, que quer viver para a sua igreja, que entende que é membro da sua igreja. Ela até hoje realizou coisas belíssimas. Quem se encontrou com o nosso Senhor através da fraternidade, levante a mão aqui. Veja quantas pessoas, quantos são os vocacionados da fraternidade. Levante a mão os que estão aqui. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres e quantos que não estão aqui estão ao longo do Brasil. Em 10 anos Deus fez tanta coisa. Eu não podia nem imaginar que Deus iria fazer isso. É bela a obra que Deus fez, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: nem se compara ao que Deus vai fazer na segunda década da fraternidade, porque a glória da segunda década vai ser muito maior do que foi até agora. A glória da segunda casa é muito maior do que a glória da primeira. Muito maior. O que Deus tem para realizar é muito maior do que Ele realizou até agora. Então, como é que nós vamos alcançar isso? Subindo no monte para construir a casa do Senhor. Subindo no monte da vida de oração, da integridade aos mandamentos, para construir um catolicismo, um cristianismo de retidão, como criou Padre Pio, na simplicidade, na humildade que ele tem. Sejamos verdadeiramente de Cristo e que o Senhor possa frutificar em nosso coração. Amém? Quem crê nessa palavra, aplauda bem forte. Vai ficando em pé. Minha vida será terra pronta pra colher tua vontade, apoiado em tuas promessas. Quero ser. Levanta tua mão, canta forte. Minha vida será terra pronta pra colher tua vontade, apoiado
colher tua vontade, apoiado em tuas promessas. Quero ser o quê? Quero ser. Cadê os leigos da fraternidade? Cantem isso. Minha vida será terra pronta para colher tua vontade, apoiado em tuas promessas. Quero ser fiel a ti. Podem sentar um instante. Agora o nosso irmão que vai ser batizado